Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, Espírito do avivamento. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Chega para a pessoa do teu lado e fala assim: Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração nessa tarde. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar ministrando, a palavra do Senhor. Como a nossa missionária Janeide disse, é um grande privilégio estar aqui tendo a oportunidade de liberar a palavra de Deus. Sabemos que quando Deus nos compartilha algo, nos dá algo, aquilo não é só para nós, passa por nós, mas é para que a gente venha frutificar. Nós precisamos estar ligados em Deus, porque só então vamos conseguir gerar frutos e frutos de honra. Glória a Deus. Ainda de pé, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos, meu Deus, que este momento, esta hora, conhecida na palavra como a hora nona, esse horário, Pai, de 3 horas da tarde, é um horário profético, é um horário que move o reino espiritual, é um horário, Pai, que muitas coisas estão em andamento, estão acontecendo muitas coisas no reino espiritual. E nós nesse momento queremos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e liberar sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, tudo, Pai, que está no nosso domínio, no nosso poder, que o Senhor possa estabelecer nesta tarde. Que esta palavra, Pai, venha falar ao meu coração e ao coração da tua igreja. Assim eu oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se acertar no teu lugar. Ontem, por volta de uma e pouca da madrugada, eu estava ali meditando nessa palavra, me preparando, estudando. E uma das lições que eu aprendi, bispo, é que toda vez que a gente vai ministrar uma palavra, essa palavra não pode ser de improviso. Essa palavra você tem que mergulhar nela. Essa palavra você precisa entrar dentro dela e se alimentar, absorver, digerir, nutrir, para que aquilo entre no seu coração. E o mais interessante é que hoje eu trabalhei até 2:30 da tarde. Saí de casa hoje por volta de 5 e pouca da manhã. Bati meu ponto às 6 da manhã. Muita gente estava descansando e eu já estava lá pegando o pesado, do batente, como dizem, né? Mas o tempo todo trabalhando, meditando na palavra. E como de costume, eu sempre anoto no caderninho, coloco junto com a minha Bíblia e ponho dentro do carro. Só que dessa vez foi diferente. Eu pensei que tinha colocado no carro e não coloquei. Mas isso não vai impedir a palavra de ser ministrada, porque a palavra Deus plantou ela no meu coração. E não é porque eu não trouxe o caderno que eu não vou ministrar o que Deus mandou. Aleluia. Coloca aí para mim, Gabi, por gentileza, Gênesis, no capítulo de número 6. Deus tem algo muito forte para falar conosco nesta tarde. Gênesis no capítulo 6, no versículo 11. Vamos começar pelo versículo 11. Nós vamos ler até o 22. Diz assim a palavra do Senhor: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Diga comigo, corrompida. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Diga misericórdia. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque
porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Em algumas traduções vai estar escrito cipreste, mas é a mesma coisa. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. Deus deu a instrução para ele: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares embaixo, segundo e terceiro. Como é que ele mandou fazer? Embaixo, segundo e terceiro. Continue. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Continue. Mas contigo, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, observe aí que Deus deu uma missão para Noé. Diga comigo assim: Deus deu uma missão para Noé. Deus deu um propósito. Repete, amados. Deus deu um propósito para a vida de Noé. Sabia que você também tem um propósito? Sabia que você também tem uma missão? Sabia que quando Deus te gerou lá no ventre da sua mãe, Ele já sabia até os fios de cabeça que você teria na sua cabeça hoje? Tá certo que alguns não tem mais, né? Então, mas Ele sabia. E o mais interessante, queridos, observe que, a julgar por esse texto, Deus deu uma missão para Noé, e esta missão não era apenas construir uma arca. Calma que eu vou explicar. Noé, ele tinha que aprender algumas coisas, porque imagina um camarada matuto da roça, que de repente só sabia construir casas. Acho que a Bíblia não fala a profissão de Noé, mas acredito que ele devia trabalhar bem com madeira, porque Deus, Ele só escolhe a pessoa que tem potencial para deslanchar. Aqui tem gente que pegou aí já. Deus escolhe a pessoa pelo potencial que ela vai deslanchar. Então observe, Deus chama Noé e diz para ele assim: olha, você vai construir uma arca.
E aí vai fazer assim, assim, assim. Vai ter essa medida, essa medida e essa medida. Eu imagino Noé pensando assim: agora o bambu gemeu, porque eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou construtor de embarcações, eu não tenho experiência em trabalhar com essa área naval, eu nunca parei para pensar nisso. E você sabe com quantos anos que Noé começou a construir a arca? A Bíblia vai dizer que Noé já tinha 600 anos. Não era um garotão de 22 anos, cheio de energia, cheio de vitalidade. Não, já era um caminhãozinho já rodado. Mas de repente ele encara o desafio. Diga comigo, ele encara o desafio. Deus nesta tarde está perguntando para você: meu filho, minha filha, você encara o desafio? Meu filho, minha filha, você está disposto, está disposta a aprender coisas novas para você romper na dimensão que eu quero que você rompa? Deus está te perguntando isso nessa tarde. Porque tem gente que pensa assim: ah, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não sei cantar, ah, mas eu não sei tocar. Só que a palavra de Deus é clara: nós devemos servir ao Senhor com cânticos, com danças, com música, com louvores, com adufes, com harpa, com citara, com tudo isso. Então, o que o texto faz a gente analisar? Tem coisa que eu não sei ainda, mas eu preciso me esforçar para aprender. E agora aquele jovem senhor com 600 aninhos encara o desafio de construir uma arca. E não era qualquer arca, não. Era uma arca de dimensão, fugia até o raciocínio. Teve que aprender engenharia, teve que aprender a arte de travamento de madeira, para que aquilo pudesse suportar a quantidade de peso que viria. Tem uma curiosidade, amados. Tem gente que pensa assim: mas peraí, mas e os animais? Como é que eles iam ficar, aqueles elefantes tudo grandão, pesado? Amados, Deus não é bobo não, hein? Deus, ele é sabido. E eu acredito, isso é uma opinião minha. Raciocina aí depois, e depois você me fala se você concorda ou não. Mas eu acredito que o decreto que Deus tinha dado, o mandato dele era assim, que haja 2 animais, cada um segundo a sua espécie. Não falou assim, que haja animais adultos. Vocês concordam comigo? Então imagine que os elefantinhos é tudo pequenininho. Elefantinho pequenininho, rinoceronte pequenininho, girafa pequenininha, tudo filhotinho. Para quê? Para crescer e multiplicar na terra que iria começar a partir dali. A gente tem que ler a Bíblia com inteligência. Já vi pregador falando assim: nossa, aquele elefante de todo tamanho, imagina o cocôzão que fazia. Gente, é só pensar, filhote. Não precisava ser monstrão grandão. Mas ainda assim Noé teve que aprender a lidar com aqueles animais. Diga comigo, toda missão vem com suas dificuldades e os seus desafios. Noé teve que aprender arquitetura, engenharia, matemática, cálculos, saber medir o grau de envergadura de uma tábua, saber medir a resistência de um travamento, a pressão externa que a água ia exercer sobre a madeira. Noé teve que aprender e ensinar para os seus filhos. De um mero senhorzinho cortador de lenha, de madeira, Deus fez dele um expert em montagem de madeira. O camarada entrava dentro da floresta com um machado, cortava madeira o dia inteiro, cortando tábua. Ele e os filhos. Mas
Com o passar do tempo, ele teve que entender que para saber o que tem animal que come coisas que a gente não imagina, amados. Se você prestou atenção no texto, Deus falou com ele assim: prepara os animais, prepara lugar para eles e prepara comida para eles. Aí Noé teve que dar os pulos dele. Oh meu Deus, e agora? O que esse bicho come? Pelo amor de Deus, eu nunca nem vi esse bicho de perto. Mas Deus falou que esse bicho vai vir até mim, e eu vou ter que dar um jeito para acomodar ele, vai ter que ter comida, porque Deus vai me dar um prazo longo para fazer. Mas 40 dias e 40 noites eu vou estar responsável pela vida desses animais. Aí ele teve que aprender biologia, botânica. Como é que chama quem cuida de animalzinho? O médico, eu perguntei lá em casa, não se pode. Veterinário, teve que virar até veterinário. Porque o bichinho dava uma dor de barriga, um problema, ele tinha que ir lá resolver. Estava na mão dele a vida daqueles animais. Diga comigo, todo desafio precisa ser vencido. Talvez você olhe para a sua vida e fala assim: gente, mas está tão difícil, é um desafio, parece que eu nunca vou vencer, parece que eu nunca consigo chegar até o final, parece que nunca vai acabar. Será que é difícil só para mim? Falar igual o Thales, parece que é difícil só para mim, né? Não, irmão, o irmão que está do seu lado também está pensando a mesma coisa. E às vezes ele está olhando para a grama no teu quintal e pensando: como é verde a graminha dele. Noé entrava todos os dias na mata, na floresta, e picava o machado naquelas toras para separar lenha, separar tábua, separar caibro, porque ele tinha um propósito. Agora, você já parou para pensar, se passasse ali 10 anos, a Bíblia diz que Noé demorou cerca de 120 anos para concluir a construção da arca. E nesses 120 anos, imagine que ele empilhou uma grande quantidade de madeira, tábuas, caibros, madeira bruta, madeira de lei, né, como a gente costuma dizer, madeiras que aguentam estrutura. E aí pilha de madeira ali, pilha de madeira aqui, o povo passando e debochando dele, zombando dele. Esse cara é doido, para que esse cara está fazendo isso? E ele guardando no coração dele, queimava: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho algo que queima no meu coração, porque eu não sou uma pessoa qualquer. Tudo isso aí vai ser destruído, mas Deus confiou em mim para estabelecer algo para ele. E daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, vão ler histórias a respeito do que foi feito na minha vida. Você sabia que um crente, quando ele faz diferença, o nome dele fica na história? A Bíblia diz que quando uma pessoa toma uma atitude que mexe com o coração de Deus, Deus põe o nome dele na história. A Bíblia conta a história de Abraão, o nome dele ficou na história. A Bíblia conta a história de Jacó, o nome dele ficou na história. A Bíblia conta a história de Lázaro, que ressuscitou após 4 dias morto. O nome dele ficou na história. Cadê os que vão ficar com o teu nome na história? Cadê aqueles que vão colocar o nome na história? Deus está procurando valentes que não têm medo de desafio. Deus está procurando pessoas que não têm medo de encarar, porque Deus quer escrever o seu nome na história. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amados, e aí Noé estava ali acumulando aquelas quantidades de madeira. Imagine que chegue alguém e fale assim: Noé, o que está de madeira, rapaz? Deus me mandou separar essa madeira. Para quê? Porque Ele mandou construir uma arca. Eu e meus filhos, eu e a minha família. Mas se você quiser, você pode me ajudar. Não, Noé, eu só estou precisando de umas 2, 3 tábuas dessas. Você me arruma? Arrumo sim. Pode escolher lá. E daqui a pouco chega mais alguém e fala assim: ei, Noé, estou vendo que você tem muita tora aí, rapaz. Eu estou precisando fazer uma reforma lá na minha casa. Você não me vende, não? Faz um precinho legal. Aí imagina Noé virando e falando assim: rapaz, eu te vendo. Vendo sim.
escolhe lá quantos que você quiser e eu vou te fazer um preço camarada. Aí ele chega em casa com aquele dinheiro no bolso, vira para os filhos dele e fala assim: filhos, tive uma ideia, vou montar uma madeireira, e agora eu vou ser o cara que tem a maior empresa de madeira desta região. Nós vamos ficar muito ricos. Imagina, tem gente que negocia a ordem de Deus. Quando o negócio começa a fluir de um lado fora da direção de Deus, ela acha que ela está crescendo, mas ela está apenas ficando cega para o propósito que Deus estabeleceu. Mas só que Noé não fez isso. Todos os dias ele entrava na floresta, ele e os filhos, cortando madeira. Sabe por quê, amados? Porque ele sabia, queimava no coração de Noé o motivo pelo qual ele levantava cedo, o motivo pelo qual ele afiava o machado, o motivo pelo qual muitas vezes ele arrebentava a ponta do dedo. Queimava no coração dele: eu tenho propósito, eu tenho chamado, algo queima no meu coração. Eu entro nessa floresta todo dia, saio de tarde, porque existe um chamado, existe um propósito, e eu não vou perder de vista o chamado que Deus estabeleceu na minha vida. E tem muita gente que na hora que vira e fala assim: irmão, vamos ali para você pregar ali na minha igreja. E aí depois que prega, o cara ganha uma oferta generosa. Aí já manda fazer 2, 3 cartazes, agendas abertas. E o camarada começa a pregar para todo lado, porque ele está esquecendo da onde Deus mandou ele entrar para tirar lenha. Tem muita gente que não consegue prosperar. Não é porque Deus não quer abençoar, não. É porque quando Deus manda ir para Nínive, o cara quer ir para Tarsis. Quando Deus quer mandar ele para fazer algo, ele quer fazer o que ele quer e não quer cumprir o propósito de Deus. Só que esta tarde Deus está dizendo: se você ficar firme no propósito, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra na tua vida não passa. Deus tem algo muito forte para nós nesse tempo, amados. Por esses dias eu vi uma reportagem dizendo que, se não me engano, na China ou na Coreia, me confundo agora, mas acredito que seja na China, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja da China. E você sabia que lá é proibido pregar o evangelho? As igrejas são subterrâneas, são escondidas. As pessoas, na Coreia, as pessoas se escondem porque o governo ele oprime, e as Bíblias são tomadas e queimadas em praça pública. As pessoas são presas e muitas delas são mortas. Mas eles não esqueceram pelo propósito que eles foram chamados. Quando eles acordam de manhã, sabe como é que eles acordam? Eu vou entrar nessa floresta, Senhor, vou afiar o meu machado, eu vou cortar lenha, mesmo que seja a última vez que eu vou cortar lenha, mas eu morro cortando lenha, porque no meu coração queima um propósito, e nada tira isso de mim. Nada me desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que a palavra diz? Deus falou para Jacó assim: Jacó, cuida do que eu estou te propondo agora. E se você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e na minha palavra você meditar de dia e de noite, eu te estabelecerei na terra, e você será muito rico, próspero e abençoado. Mas ele falou um segredo: não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e meditar na palavra do Senhor. Quando? Não é quando estiver passando série na Netflix, não. Não é quando tiver futebol, não. É de dia e de noite. Aí o que vai acontecer? Deus vai te estabelecer. Mas muitas pessoas, elas acabam se desanimando no meio do caminho. As propostas vêm, né? Tem até aquela música, né? Mas
todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia novas tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para essa vida, agora eu vivo a vida de Deus. Esse é o propósito. É esse o chamado. Não tem outro não, irmão. Não precisa reinventar a roda já existe. Não precisa ficar fazendo muita firula, não. Deus já falou: se meditar na minha palavra de dia e de noite, se não desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer firme no alvo, eu vou te estabelecer. Mas muitas propostas vêm e o camarada fica todo esbaforido, todo aflorado, todo cheio agora. Não, agora eu vou fazer agenda por todo o Brasil. Eita glória! Vou crescer, vou prosperar. Bom, Deus está falando a senha para prosperar. O cara quer ir pelo caminho dele. Muitas pessoas começam a vir à igreja e começam a ser abençoadas, porque, gente, se tem uma coisa que acontece na vida do crente que ora, que busca, que jejua, que paga preço, é que Deus vai te abençoar. Não tem outro jeito. Mas aí quando Deus começa a abençoar, aí vamos supor, o cara monta uma empresa, aí daqui a pouco a empresa de um funcionário passa a ter 2, 3. Aí de 3 agora passa a ter 4, 5. Agora já tem que levantar um gerente, porque ele sozinho não aguenta. Aí daqui a pouco, não, patrão, tem que colocar mais gente. Coloca mais 5, 6 pessoas. Quando pensa que não, ele não aguenta mais tocar a empresa sozinho. Tem que ter uma equipe para gerenciar. Aí agora o tempo que ele tinha para vir na igreja, agora tem que fazer reunião com o funcionário, agora tem que fazer reunião na empresa, agora tem que participar de um monte de palestra, tem que fazer um monte de coisa. Deus mandou fazer isso? Deus mandou meditar na palavra dele de dia e de noite. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o cara quer fazer reunião com o empregado. Deus vai matar ele por causa disso? Não, irmão. Sabe por quê? Porque cada um sabe aonde o seu calo aperta. Na hora que o negócio começar a ficar feio para o lado dele, com certeza ele vai procurar o bispo, vai procurar o pastor, vai procurar o presbítero, vai procurar a bispa. Mas uma coisa eu te digo: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Quer prosperar? Glória a Deus, existe o caminho. Quer crescer e multiplicar? Existe o caminho. Nada tirava do coração daquele velhinho que levantava de manhã. Às vezes eu fico tentando imaginar a cena. O velhinho levanta, vai lá na cama dos filhos. Bora, meu filho, bora. E o machado tá afiado? Tá, pai. Vamos lá no outro. E aí, meu filho, bora, pai. Hoje nós vamos arrebentar e nós vamos tirar hoje pelo menos umas 10 varas de tantos metros. É isso aí, meu filho. Se eu fraquejar, você me ajuda aí, que eu preciso de ajuda. Eu já não tenho mais a idade de vocês, né? Mas a palavra dele era essa: vamos cortar madeira, vamos procurar betume, vamos estabelecer as medidas que Deus mandou. E o povo, irmão, falando assim, esse velho pirou, doidou o cabeçote. Aonde já se viu, nunca choveu mais do que 2 dias. Tem um negócio errado, esse velho tá ficando gagá. E tá levando os filhos tudo junto, enlouquecendo todo mundo. Tem hora que a palavra vai vir para você, e quem está ao seu redor vai falar assim: que é isso? Você vai prosperar? Você vai ter casa? Deus vai te dar casa? Como? Vai cair do céu? Não, cair não, vai ser dado. Tem gente que acha que vai cair do céu, né, bicho? Não, quem caiu do céu foi o Satanás. Vai cair do céu não, vai ser dado, vai ser entregue. E às vezes o desânimo, ele vem para nos parar. Coloca aí, Gabi, por gentileza, Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Coloca aí. A palavra de Deus, ela vai dizer que nós precisamos ser desafiados.
Mas quando o negócio começar a encaroçar, o angu começar a dar caroço, que você dobrar o seu joelho, você tem que olhar e falar assim: olha, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não, não é isso não, meu filho. É capítulo 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Siginote. Ouvi a sua palavra, Senhor, e temi. Presta atenção, amados. Isso aqui é muito forte que eu vou falar com vocês agora. Essa semana eu estava conversando com o pastor José e compartilhei com ele algo que mexeu comigo, me impactou de uma forma que eu fiquei sem rumo. Eu vi um bate-papo no podcast de dois pastores conversando, e um deles estava falando a respeito do que é mais importante. Qual é a parte mais importante do culto, irmão? A maior parte das pessoas vai falar: é a palavra. Aí ele falou: não é a palavra. Sabe qual que é a parte mais importante do culto? É a entrega, é a adoração, é o que você tem para entregar ao Senhor. Porque a palavra não é para Deus. Você não vai pregar para converter o Espírito Santo, você não vai pregar para expulsar o demônio do Senhor. É o contrário, você vai receber a palavra para se libertar do pecado, para se ver livre das mazelas e para gerar arrependimento no seu coração, e você então for ser salvo. A palavra de Deus é para isso. Então qual é a parte que mais importa? Aqui eu entrego, porque o nome é culto. Culto. E como é que você vai cultuar você mesmo? Então peraí, então tem alguma coisa errada. Se o culto é para o Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possuo, eu tenho que entregar para Ele, e não ao contrário. Aí tem um detalhe muito interessante: se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser te abençoar, Ele não vai te abençoar. E ó, Deus está pouco preocupado com isso. Sabe por quê? Você não move o coração de Deus por dó, por pena. Você não move o coração de Deus com emocionalismo. Ai, Senhor, mas o Senhor viu o que aconteceu? Bateram no meu carro. Ai, meu Deus. Deus não está nem um pouco preocupado. Deus não dirige. Deus não tem carro. Ah, Senhor, machuquei a perna. Deus está nem um pouco preocupado com a sua perna. A única coisa que Deus quer é o seu coração. Deus disse assim: olha, filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Toda vez que ele olhava para Noé, imagina que Deus ficava de lá de cima olhando: não, meus meninos lá, tudo cortando madeira, oh glória. Aí Deus olhava no relógio. Vamos imaginar que Deus tinha um relógio, né? Ele olhava no relógio e falava: nossa, já passaram 60 anos. E o pique está do mesmo jeito. E ficou até melhor, porque agora eles aprenderam o macete de bater com o machado até mais rápido. Quando começou a produzir essa quantidade de madeira, agora, estou gostando demais. Você quer ver Deus falando isso a seu respeito? Começa a afiar o seu machado todo dia de manhã. Entra na floresta e fala para ele: Senhor, eu só saio daqui quando estabelecer o que o Senhor tem para a minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas pessoas vêm na igreja desanimadas, vêm na igreja e pensam: você está morrendo, com um olho para cima ou para baixo. Senhor, tem misericórdia. Deus tem misericórdia, mas Deus está esperando uma atitude sua. Tem gente que não tem coragem nem de trazer o machado, que dirá afiar ele. Aí quer que Deus abençoe. Deus falou assim: faz isso, Noé, e eu estabelecerei contigo a minha aliança. Faz. Quer ser bem sucedido? Quer que Deus te honre? Faz. Às vezes a pessoa vem para o culto desanimado, pensa: estou doente, passa mal, vai ter aquela conta para pagar. O Senhor,
Na hora de adorar a Deus, você está preocupado com coisa sua. Na hora de entregar o culto ao Senhor, você está cultuando a você mesmo. Aí ele diz assim: olha, eu ouvi a sua palavra, Senhor, e temi. A maioria das pessoas nas igrejas não tem mais temor. Estava vendo esses dias, bispo, uma igreja aí, nem sei qual que é, essas igrejas aí que inventam as modas aí, malucas aí. O cara colocou no púlpito dele, ele fez assim uma bicicleta, deve isso aí, uma bicicleta, um skate, não sei mais o que ele pôs aqui, e ficou aquele negócio, ele lá pregando: seus lindos, não sei o que, ô glória, maravilha. Você acha que vai levar essa turma para onde? Me fala. Hã? Talvez é para o céu, né? Da boca da onça. Não existe outro jeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está dizendo ali, ó: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ai, meu Deus, a palavra do Senhor. Ai, Senhor, oh meu Deus, não vou nem dormir essa noite. A palavra do Senhor. Hã? Sabe o que o povo de Israel fez quando viraram para Moisés desafiar ele? Falaram assim: por que só você fala com Deus? Por quê? Você está pensando que é só você que vai para o céu? Nós também vamos, rapaz. Nós queremos também ouvir a voz de Deus. Aí Moisés subiu lá no morro, lá no monte. O Senhor já ouviu, né? O que eles falaram, né, pai? Pois é. O que a gente faz? Ele falou: fica tranquilo, meu filho. Eles querem ouvir a minha voz? Eu vou falar com eles. Manda todo mundo se santificar. Não é para ter nem relação marido com mulher, porque eu vou visitar o arraial. Manda juntar todo mundo no pé do monte. E tal dia, tal hora, eu vou descer e vou visitar o povo. O povo se preparou. O povo se santificou. Nós vamos falar com Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus. E subiram ao pé do monte. Daqui a pouco uma nuvem desceu lá de cima. E um som como o rugido de muitas águas começou a estremecer aquele lugar. As pedras começaram a se despedaçar. Pedaço de pedra para lá, pedaço de pedra para cá. E aquele estrondo, o povo tampando o ouvido. Tá bom, Moisés, tá bom. Nós não queremos mais ouvir. O povo está morrendo soterrado. A terra abriu ali, engoliu o povo. Fala para ele parar, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma coisa é eu querer estar no nível do pastor. Uma coisa é eu querer estar no nível do bispo. Outra coisa é eu pagar o preço para chegar lá. Não adianta você querer a unção que alguém tem. Você tem que lutar, irmão. Afia o machado. Entra na floresta. Ajoelha lá e fala: Deus, eu preciso cortar, nem que seja 50 árvores hoje, mas eu quero voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Sabia que tem muita gente que vem na igreja e não consegue ir para casa com a sensação de dever cumprido? Irmã Lucimar, a senhora viu? O culto hoje foi fraquinho, foi xoxo. Nem senti a presença. Vai se converter, rapaz. Porque se você não sentiu, o problema está onde? Em Deus? Vamos imaginar que você tomou uma anestesia na tua mão. Presta atenção, isso é profético, isso é forte. Imagina que você está com a mão toda amortecida por causa da anestesia. Aí você vai e pega num fio desencapado. Você não toma choque, pelo menos você não está sentindo ali, naquela área que você está pegando. Você não está sentindo é porque não tem energia ou porque você está anestesiado? Por causa da anestesia. Tem gente que vem para a igreja anestesiado de pornografia, vem anestesiado de coisas lá de fora, de sentimentos, de raiva, de mágoa de um com o outro, e está ali anestesiado, e na hora que toca na unção não sente nada. Sabe por quê? Porque Deus não se manifesta no meio do pecado. E aí ele disse assim, ó: depois que eu ouvi a tua palavra e temi, eu vi que eu preciso de renovo, Senhor.
eu vi que eu preciso de avivamento. Eu vi que o meu machado, eu já afiei tanto que já está um cotoquinho. Eu preciso de um machado novo. Mas tem gente que não consegue chegar aqui na igreja, se rasgar aqui nesse altar, ajoelhar aqui, se derramar em lágrimas pedindo um machado novo. Fica batendo o cotoquinho a vida inteira. Já foi, irmão. Deus está dizendo para você nessa tarde: afia o machado. Não tem machado não? Busca um. Não tem jeito de buscar, não compra. Não tem como comprar, não. Pede um para alguém. Mas você não pode ficar sem cumprir o propósito que Deus te estabeleceu nessa terra. Para a gente fechar, Deus não tem prazer em gente orgulhosa, gente preguiçoso, gente que vem para a igreja sem saber onde está entrando. Que é isso, presbítero? Eu estou entrando na igreja. Ah, é? Então age como se estivesse na igreja. Aí eu vi essa semana também um rapaz conversando com o outro, e aí eles estavam comentando: o que será que o apóstolo Paulo viu, pastor José? O que será que ele viu, que ele foi capaz de abrir a boca e dizer assim: eu hoje considero tudo como perda, riquezas, fama, tudo isso é esterco? O que fez um homem que já teve tudo, que já comeu a excelência, já esteve no meio dos nobres, virou e falou assim: tudo isso aí para mim é esterco, tudo isso aí para mim não passa de lixo? O que fez Abraão largar a terra dele e falar assim: eu estou indo, mulher, Deus mandou nós sair daqui para uma terra que ele ainda vai me mostrar? Você é doido? É, mas ele disse que o negócio é bom, e eu vou porque meu coração queimou. O que será que ele viu? O que aqueles 3 homens estavam vendo quando desceu no meio daquela fornalha o fogo aceso 7 vezes mais, e eles andavam ali no meio daquele fogo? Não está queimando não, nem cheiro de fumaça. O que será que aqueles homens viram? Eu vou te falar o que eles viram. Eles viram um Deus que não para enquanto Ele não põe a mão e resolve o seu problema. Eles viram um Deus que quando Ele leva você na guerra, você já entra na guerra com o status de vitorioso, o status de vencedor. Porque Deus não leva você em lugar nenhum para ser envergonhado. Ele te leva para ser tratado, e depois do tratamento vem a vitória. Você vai entrar na guerra, mas a guerra já está vencida, porque o nosso Deus é o Deus da guerra. Então eu queria saber o que esses homens viram, porque eles foram capazes de largar tudo na vida deles e falar assim: peraí, a partir de hoje eu vou deixar de ser boca aberta, eu vou deixar de ficar fazendo o que eu gosto, eu vou deixar de fazer o que eu quero. Se me chamar a atenção, eu vou baixar minha cabeça e vou obedecer, porque a voz do meu líder, a voz do meu pastor é o ensinamento de Deus para a minha vida. Eu vou deixar de achar que eu sei alguma coisa, eu vou deixar de pensar que eu sou alguém, para Deus poder trabalhar na minha vida. Não tem como, amados. Não tem como Deus encher um vaso que já está cheio. Não tem como não. Deus só vai trabalhar com o vaso vazio. Sabe quando uma pessoa chega arrebentada? Sabe? A Bíblia conta a história de uma mulher que chegou aos pés de Jesus destruída. Sabe por quê? Porque 12 anos ela lutou contra uma enfermidade, gastou tudo o que tinha, teve uma má fama na cidade, porque a doença que ela tinha exalava um forte odor. As pessoas não queriam ficar perto. Quando a gente saía para evangelizar nas ruas, várias vezes a gente chegava nos lugares, né, pastor? Chegava nos lugares ali, o estômago chega em embrulha. Por quê? Porque ali é o habitat daquela pessoa. Ali ele come, ali ele dorme, ali ele faz as necessidades dele. É tudo ali. Ali ele rola, ali ele deita, ali ele levanta. É ali. O mundinho dele é ali.
Mas quando essa pessoa resolve vir para a presença, que chega diante do altar de Deus sem reservas, vem diante do altar de Deus sem nada guardado aqui, ó. Diga para o irmão que está do seu lado assim: no teu coração, existe um trono. Agora faz uma pergunta para ele: quem está sentado nele? O dia que você entender que esse trono, quem tem que estar sentado é o Senhor dos Senhores, mesmo que você esteja destruída, Deus te levanta. A Bíblia diz que aquela mulher tocou, ela saiu com o pensamento assim: eu estou arrebentado, não tem mais aonde ir. Mas eu ouvi falar que esse homem cura. Eu ouvi falar que ele tem poder sobre essas enfermidades. Eu ouvi falar que ele levantou aleijado, que ele ressuscitou morto, que ele deu vista ao cego, que ele fez mudo falar. Então eu não quero nem que ele olhe para mim. Só de eu tocar na orla da veste dele, eu acredito que eu vou ser curado. A unção é muito, eu acredito, eu quero. E a Bíblia diz que ela veio por trás, tocou na orla do manto de Jesus. Jesus parou e falou: opa, alguém me tocou. Os discípulos falaram com Jesus: mestre, a multidão está te espremendo, cotovelada daqui, pisão no pé daqui, bundada para lá, e como é que o senhor fala que alguém te tocou? Tocou diferente. Aleluia. Sabia que o seu toque tem diferença do toque do irmão do teu lado? Deus não tem filhos prediletos, mas Ele ama com mais intensidade os filhos que lhe dão prazer. Oh, meu Deus do céu! Deus não tem filhos prediletos, mas Ele expressa o amor dele com mais intensidade para aqueles que lhe dão prazer. Tem visto meu servo Jó? Esse cara é demais, rapaz. Meu filho, Deus quer estabelecer a tua vida como uma vida de alguém que vence guerras, vence batalhas, que cumpre propósitos, que estabelece desígnios. Mas você precisa entender uma coisa, eu preciso entender uma coisa, nós precisamos entender uma coisa: não tem jeito de cumprir o propósito sem enfrentar um desafio. É muito forte isso. Sabia que tem gente que não tem coragem de enfrentar o desafio? O que é o desafio? Tudo aquilo que está fora do seu alcance. Tudo que está fora do seu alcance é um desafio. Eu queria tanto jejuar. Eu vejo o bispo, eu vejo o pastor comentando que jejuar não sei quantos dias. Eu queria poder jejuar pelo menos 24 horas. Você já tentou, irmão? Você já tentou pelo menos? Você tem coragem de tirar esse machado velho aí, já está criando teia de aranha dentro do seu embornal, e afiar ele, passa na pedra assim, ó. Começa devagarinho. Pastor, eu estou com muita dificuldade. Vai estar afiando o machado, meu filho? Estou. Hoje eu já dei umas 3 esfregadas na pedra. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai precisar de usar o machado. Você vai entrar no meio da floresta e você vai começar a cortar tábua, e você vai ter resultados extraordinários. Sabe por quê? Porque cada vez que você ergue a tua perna para alcançar o degrau, Deus te sobe de nível, Deus te coloca mais alto, e aí você levanta, faz um pouco mais de força, Deus te coloca mais para cima. Daqui a pouco você olha lá atrás e fala: glória a Deus, eu estava lá embaixo. É assim mesmo. Deus quer estabelecer a nossa vida nesse tempo. Glória a Deus. Amados, não tem outro jeito. Eu poderia estar aqui falando uma palavra que viesse fazer você pular dessa cadeira, jogar a cadeira para cima, rodar, sapatear, mas Deus está dizendo para nós nessa tarde: se você não entrar na floresta, se você não
preparar o seu machado. Não me engano, tem até um provérbio que diz assim: se o teu machado estiver embotado, em vão lhe afiará o corte. O seu machado tem que estar inteiro, irmão. Não adianta você querer afiar o machado também, que está todo torto. Ah, mas eu quero ir para a igreja. Ah, mas não consegui parar com aquele negócio ainda. Ah, eu queria ir fazer isso. Ah, mas eu também não... Se você não consertar o machado, irmão, quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus ama aqueles que se desafiam. Eu não tenho, mas eu vou ter. Eu não sou, mas eu vou ser. Eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. Eu não posso ainda. Você sabia que essa palavra ainda é um gancho para você alcançar tudo aquilo que você precisa? Ah, eu não tenho dinheiro ainda. Ah, mas eu não tenho carro ainda. Presta atenção, quem já me viu falar essa palavra acho que 1 milhão de vezes. Toda vez que alguém falar, mas eu não tenho esse dinheiro ainda. Sabe por quê? Porque quando você coloca o ainda, é como se você estivesse olhando para Deus, falando assim: aí, Senhor. E aí? Ué. Eu não tenho ainda. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu fico muito impactado quando Deus ministra no meu coração, porque, como eu disse lá no começo, a palavra ela tem que primeiro ser ministrada para nós. Ela tem que quebrar a gente primeiro. Ela tem que esmigalhar a gente primeiro. E para a gente chegar, eu até pensei assim: Senhor, aqui em cima do altar, falei assim: Senhor, o caderno ficou lá. Eu tenho uma palavra aqui dentro da Bíblia. Eu tenho aqui, Senhor. Eu tenho aqui. Deus falou: não. Hoje é dia de afiar o machado. Aí eu falei: amém. Aí no meu coração: mas e se eu não lembrar? Abre a boca que eu falo. Glória a Deus. E ele falou, irmão. Porque eu vou te falar, eu preguei a mensagem todinha só de cabeça. É mérito meu? Não. Deus quis que você ouvisse essa mensagem nessa tarde. E se você for esperto, se você for inteligente, tudo que foi dito aqui, você vai colocar em prática. A partir de hoje, quando chegar na igreja, não chega preocupado com a teia de aranha da parede, não. Quando chegar na igreja hoje, entra preocupado em atender a expectativa de Deus a seu respeito. Entra preocupado, não com o som que está alto, o irmão que desafinou, a batida que saiu errado. Não. Preocupe com o seu posicionamento. A palavrinha linda, maravilhosa de novo. Preocupe-se com o seu posicionamento em primeiro lugar. Glória a Deus. Feche os teus olhos, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer porque o Senhor me deu graça e eu consegui, Pai, entregar aquilo que o Senhor me deu. Mas quero pedir ao Senhor, meu Pai, que venha estabelecer esse irmão, essa irmã nessa tarde, para que eles possam entender, meu Deus, que não é a gente que faz, é o Senhor que faz. Mas se a gente não estiver preparado para o que o Senhor tem para nós vamos fazer papel de bobo. E não é isso que nós queremos, meu Deus. Nós precisamos entender o propósito. Nós precisamos estar alinhados, meditar na tua palavra de dia e de noite, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, assim como Noé, estabelecer o teu governo e a tua vontade como o Senhor deseja. Assim, Pai, eu te agradeço nessa tarde e peço ao Senhor que venha cumprir tudo aquilo que foi falado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte.